Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 50. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram por 70 dias. Então aqui José, ele morava no Egito, né? Então ele seguiu as tradições do Egito. Embalsamou o corpo de seu pai. Esse processo de embalsamação durava 40 dias. Eles fizeram lá um velório, né? De 70 dias. Choraram por Jacó, no Egito. Vamos continuar a leitura. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Então aqui, José, com todo respeito, pediu autorização para o Faraó. Nós devemos saber nos portar diante das autoridades, né? Nós já vimos isso em vídeos passados. E como Deus já tinha predito, né, a Jacó, que ele iria morrer no Egito e que ele iria retornar a Canaã, o Faraó autorizou. Porque Deus já sabe todas as coisas e toda a vontade do Pai se concretiza nas nossas vidas, né? E assim, o Faraó autorizou o José levar seu pai à terra de Canaã para enterrar ali na terra de Canaã, no campo de Macpela. Vamos continuar a leitura. E José subiu para sepultar seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa, e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. Então o cortejo foi grande. Então os anciões da casa de Faraó e todas as pessoas, os mais velhos da casa também de Jacó, foram a Canaã para enterrar ali Jacó, né? E o pranto foi grande quando chegaram lá. Prantearam lá por mais 7 dias. E chamou a atenção do povo de Canaã, né? Porque a caravana, o cortejo era muito grande. Tanto de egípcios como o povo de José, da casa de Jacó, né? Foram e o pranto era grande. Quando a pessoa é boa, quando a pessoa é importante, nós vemos esses cortejos grandes. É, o mais recente aqui foi da Rainha da Inglaterra, né? Ela não, eu não sei se, eu não conheço muito bem a história dela. Tem muita gente que diz que ela é uma boa pessoa, tem gente que diz que ela é uma pessoa. Só que ela é uma pessoa famosa, é uma rainha, né? Então chamou muita atenção da mídia. Então fizeram aquele cortejo enorme, aquele pranto, liberou para as pessoas irem lá, né? Então os mais importantes foram lá visitar. Aqui, Jacó foi a mesma coisa, fez um cortejo muito grande. Foi algo que chamou a atenção de todos, tá certo? Porque ele era um homem muito importante naquela época. E até hoje nós aprendemos com ele lendo a palavra de Deus. Então, que nós sejamos pessoas que tanto em vida como na morte, nós demos bom testemunho da obra de Deus. Todos aqueles que foram perguntar: nossa, quem é esse homem que estão fazendo esse choro tão grande? Que tem tanta gente aqui, tá tanta gente reunida. A rainha Elizabeth, eu não conheço muito bem a história dela, eu não posso falar por ela. Mas aqui Jacó, ele era um homem de Deus, um homem fiel de Deus. Então todos aqueles que perguntaram: quem é esse? Eles davam um bom testemunho de Jacó. Ele: nossa, esse foi um homem de Deus. Ele tem 12 filhos. E Deus abençoou ele em tudo. Ele viu o anjo. Ele lutou com o próprio Deus, né? Então, tinha muitas histórias. Era um homem famoso, um homem próspero, que Deus prosperou bastante, que deixou muitas lições importantes para seus filhos, né? E para as gerações futuras, e até para nós. Então, que possamos honrar Deus em vida e também na morte. Vamos continuar a leitura? E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este pranto grande dos egípcios, por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus
filhos, assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, o heteu, em frente a Manre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com eles subiram a sepultar seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José, e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Então nós vimos aqui que quando eles voltaram para o Egito, eles não tinham entendido ainda que José tinha perdoado eles de coração. Eles achavam, agora nosso pai morreu, agora ele vai castigar a gente. Ele não teve coragem de fazer isso na frente do nosso pai, mas agora a gente vai pagar por tudo o mal que a gente fez para ele, né? Só que eles não sabem que quando a pessoa é de Deus, ela não paga o mal com o mal, ela paga o mal com o bem, tá certo? Então José não tinha má intenção nenhuma com eles. Eles temiam porque eles não entendiam a conversão, o que Deus fez na vida de José. José era um homem de Deus. Então, quando a pessoa é de Deus, ela não paga o mal com o mal, tá certo? Então, mas os irmãos de José estavam com medo aqui, né? Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Então cumpriu de novo o sonho de José, né? Seus irmãos ajoelhados diante dele. Então eles estavam com tanto medo que eles falaram assim: Ó, nosso pai antes de morrer falou para você perdoar a gente, tá? Então eles tiveram essa atitude. José chorou porque viu que eles estavam arrependidos, eles estavam com medo de ser punidos, né? E perdoou eles, não fez nada de mal com eles, pelo contrário, colocou eles na melhor terra do Egito, né? E José lhe disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Ó, a sabedoria de José. Isso fica para nós. Se a gente conseguir cargos de confiança, cargos que decide, como hoje temos os juízes, né? Infelizmente tem um juiz aí que está achando que é Deus, né? Que está fazendo o que quer. Mas nós, que servimos a Deus, tomemos as decisões sempre para o bem, tá certo? Julguemos como se fosse no amor. Julguemos no amor, porque José, ele não ia fazer mal para eles. Porque quem tem poder para fazer o mal sobre uma pessoa é somente a Deus. Se eles estavam arrependidos, José perdoou, tá certo? É o que nós vamos fazer, perdoar, tá certo? Então perdoem, façam bem pro teu próximo. Deus te colocou em lugares de destaque. Julgue com justiça, tá bom? Não se coloque no lugar de Deus. José não se colocou no lugar de Deus, pelo contrário. Ele falou: Não, eu não sou Deus para julgar vocês, fazer mal para vocês. Se vocês estão arrependidos, vem aqui, vamos viver aqui no melhor da terra aqui. Eu quero o bem de vocês, tá certo? É assim que nós devemos fazer. Pagar o mal com o bem, tá certo? Vós bem intentastes maus contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aí eles ficaram mais aliviados, né? Você viu a sabedoria de José? Vocês fizeram mal para mim, sim, só que Deus transformou o mal que vocês fizeram para mim em bênção. Então, por que eu vou castigar vocês? Tá certo? Porque vocês foram instrumentos de Deus. O mal que vocês fizeram para mim foi pro meu benefício. Então, olha a sabedoria, a maturidade que o José tem aqui, né? Então ele julgou com justiça. Fiquem tranquilos, eu vou alimentar vocês, os seus filhos. Fiquem em paz, não temam. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração também, os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo:
certamente vós visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Então aqui José, ele orientou seus filhos, falou, olha, vocês, eu vi meus filhos, vi meus netos crescer, e agora eu vou morrer, e eu quero também ser enterrado em Canaã, e eu quero que vocês também voltem para a terra de vocês, porque Deus prometeu a Abraão que a terra de Canaã será de vocês, não é para vocês viver aqui para sempre no Egito. Então José tinha consciência das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nós devemos guardar sempre as promessas que Deus faz nas nossas vidas. Nunca esqueçam, mesmo que você não vê elas acontecerem, você vai ver, você tem a certeza que vai cumprir na vida de seus filhos e de seus netos, tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Nós encerramos aqui o Gênesis. Estou muito feliz de fazer esses vídeos. Tenho aprendido muito com a palavra de Deus. Espero que quem assiste esses vídeos também tenha se beneficiado disso. E que agora nós vamos começar o Êxodo. História de Moisés, história incrível, né? A palavra inteira de Deus é incrível. Só que Moisés é com certeza uma das mais famosas, né? Não tem como negar isso. Então, vamos aguardar. O próximo vídeo será do livro de Êxodo. Agradeço a Deus por tudo, pela paciência que vocês têm tido para assistir meus vídeos. Agradeço a Deus pelo entendimento da palavra de Deus que Ele tem me dado, pela leitura da palavra. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, se eu falei alguma besteira aqui, por favor, coloquem nos comentários para que eu possa corrigir, tá bom? Porque estamos aprendendo juntos aqui, tá certo? Agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos os inscritos do canal, todos que assistem os vídeos. Deus abençoe muito a família de vocês, de saúde. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Deus seja louvado.